Olá, você começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET. E vamos falar do Campeonato Brasileiro na sua segunda rodada. Vamos destacar a final da NBB entre Flamengo e o outro adversário, poderá ser Bauru e até mesmo o Mogi. E vamos falar também da Champions League. A Juventus de Turim vai fazer a final contra o poderoso Barcelona. E muitos outros assuntos. E aqui comigo, é claro, o time de comentaristas para analisar todos esses assuntos. E eu começo com ele, é claro, o nosso mais do que especial, o nosso analista em basquete, entre outros assuntos, Hélio Rubens Garcia. Um grande abraço, capitão, seja bem-vindo mais uma vez, você que tem cadeira cativa aqui, o nosso comentarista especial. Um grande abraço. Obrigado, Gonzaga, para você também, bom dia. Marcelo, Ricardo, sempre às ordens. Estamos aqui aprendendo um pouquinho com todos vocês. Ah, que isso, nós que aprendemos. E o nosso comentarista, né, analista em futebol, esse cara estuda tudo do futebol, Ricardo Costa. Um grande abraço, Ricardo Costa, e os seus destaques para o programa de hoje. Olá, Gonzaga! Olá, amigos do Esporte Mágico! No programa de hoje, eu destaco o Atlético Mineiro, que não quis saber de ressaca da eliminação da Libertadores. Meteu logo uma traulitada no Fluminense, 4-1, e já se desponta como um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, Gonzaga. Legal, muito bacana. E o Peixe, Marcelo de Oliveira, Marceleza, um grande abraço. E os seus destaques, garoto? Já que você for destaques, eu vou dar dois destaques internacionais. Um é o Guarani do Paraguai, que eu avisei aqui no programa que o Corinthians escolheu jogar com o Guarani, não foi verdade? Pode, o Ricardo, que é um bom editor, edita lá, Ricardo, eu falando. E o outro destaque internacional é o Juventus, que desbancou o poderoso Real Madrid. Legal, muito bacana. Como você viu, o programa está recheado de muitos assuntos e a Libertadores, vamos falar sim da eliminação do Corinthians e do São Paulo e a passagem do Internacional e do Cruzeiro. E eu vou começar aqui com o Hélio Rubens Garcia. Hélio, essa final da NBB, que tem agora o Flamengo, o grande Flamengo, tem um plantel recheado de grandes jogadores, deverá pegar o Bauru e até mesmo o Mogi. Hélio, o Mogi que perdeu, mas estava na sua mão, perdendo a quarta partida, e num jogo que foi para prorrogação. Como você vê esse jogo que vai ser agora? Essa quinta partida acontecerá na panela de pressão, na casa do Bauru. Começa falando, Hélio, dessa grande partida que, olha, o bicho vai pegar. Eu acho que o retrospecto mostra um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. Embora a gente entenda que a equipe do Bauru liderou o campeonato inteiro, é formado por jogadores consagrados, ao contrário de Mogi, que está lançando alguns jogadores, conseguiu manter uma homogeneidade, a característica do técnico, né, de comando, de liderança, fez com que essa equipe crescesse e chegasse até essa final, coisa que muita gente não esperava. Tinha outras equipes consideradas em condições melhores, mas mostrou o equilíbrio muito grande. Acho que o Bauru, por ter liderado o campeonato inteiro, tem um mérito de ter um jogo a mais no seu campo, e o fator campo ele acaba pesando um pouco mais. Não só pela arbitragem, embora a arbitragem esteja condicionada a trabalhar corretamente, sem favoritismo, sem empecilho de nada, mas eu vejo nesse momento, com um jogo a mais no seu campo, o Bauru como favorito para chegar à grande final. Hélio, o time do Paco Garcia, esse espanhol, parece espanhol, técnico do time do Mogi, o Elinho, o seu armador, nós temos o Elinho aqui, mas esse é o outro Elinho. Ele deu uma declaração num jornal que após a partida, o jogo que foi para 2 prorrogações e o Mogi perdeu para o Bauru, ele disse que sentiu como tivesse levado um soco no queixo. Isso, depois de pensado, deu tempo dele analisar, isso não é um pouco precipitado? Como que você analisa uma declaração dessa, Hélio Rubens? Olha, eu acho que o emocional é o diferencial na vida das pessoas hoje, em qualquer setor de atividade, né? Então nós não podemos ter descarga emocional nem pela alegria de uma vitória, nem pela tristeza de uma derrota. Tem que ter um equilíbrio para avaliar aquilo que foi feito, o que faltou para ganhar. Se ganhamos, olha, ganhamos
tudo bem, mas podíamos ter ganho melhor, nós temos mais pela frente ainda. Então essa descarga emocional afeta o físico. E hoje a condição física é fundamental para que o atleta produza o máximo que ele pode produzir, entendeu? Então foi uma declaração que eu entendo que houve essa descarga porque eles achavam que poderiam vencer e queriam vencer, só que não venceram. E só que tem mais um jogo a mais. Tem mais um jogo. Como será que o técnico, o comando, e eu falo que o comando hoje é fundamental, qual que é o estado de espírito desse time para fazer um jogo a mais? No campo do adversário, seja lá onde for. Porque o grande mérito que nós sempre tivemos foi ganhar jogo fora. Nós somos vice-campeões mundiais, Franca foi vice-campeão mundial ganhando do Real Madrid na Europa. Nós somos campeões brasileiros ganhando nas finais fora de Franca. Porque nós sempre tivemos esse equilíbrio emocional e essa força de vontade de você avaliar tudo que passou na derrota ou na vitória, mas consciente que pode chegar e fazer o melhor. Então eu vejo que o equilíbrio emocional, essa descarga emocional não pode ser grande, porque senão afeta o físico. Você avaliar, ficar triste, lamentar, mas logo em seguida você está pronto para a próxima, para produzir aquilo que você pode. É, legal, tá aí uma aula de explicação. E ninguém melhor como ele, esse analista, esse especialista em basquete. Marcelo, o time do Flamengo, do técnico José Neto, tem um plantel recheado de grandes jogadores, do grande armador Marcelinho, Olivinha, Marquinhos. Esse time do Flamengo, diante do Bauru, digamos que passe o Bauru, você entende que há um equilíbrio aí de 50% ou você tem o Bauru como um pouco melhor do que o time do Flamengo? Analisa essa final, essa possível final entre Bauru e Flamengo. A gente, na minha opinião, tem que analisar os clubes, os times, o momento que ele está vivendo. Igual eu comentava do Corinthians aquela vez, que o Corinthians estava num momento de decadência, não estava com aquela confiança que estava no começo do campeonato. Então, analisando o Flamengo e o Bauru hoje, eu acho que o Bauru, os times já estão enfrentando o Bauru de igual para igual o Franca poderia ter vencido o Bauru, como o Mogi também agora pode eliminar o Bauru. O Flamengo hoje não é o mesmo Flamengo. O Flamengo, no meu modo de ver, ele melhorou bastante, ele atropelou Limeira. Eu acho que hoje 60% Flamengo e 40% Bauru ou Mogi. Ô Ricardo, mas a gente não pode descartar que o time de Mogi, do técnico Paco Garcia, tem o Filipinho, tem o Chamel, tem o Tirone, esse americano também, que é um grande pivô. Esses jogadores vêm pra cá e o cara tem que jogar, pelo menos no nível do que os jogadores que aqui estão. Ô Ricardo, como você analisa esse time do Mogi? Poderá, digamos, passando o Bauru, que será muito difícil. Caso passe o Bauru na panela de pressão, o time entra com uma condição melhor emocional. Como você vê essa situação? Isso, Gonzaga. Eu vejo que o Mogi, teoricamente, uma possível final entre Flamengo e Mogi, o Flamengo tem uma vantagem maior do que se for Flamengo e Bauru. Por tudo que já foi dito aqui, a questão do Bauru, que fez uma campanha impressionante, 28 vitórias em 30 partidas na primeira fase, só que, como o Marcelo diz, o Bauru, a impressão que dá é que ele atingiu o ápice antes da hora, diferentemente do Flamengo, que foi ali, deu uma oscilada durante a competição, e justamente no momento decisivo, no momento dos playoffs, teve uma crescida muito grande, e o Flamengo que teve nesses dois playoffs já disputados, ele conseguiu vitórias, tipo, no último quarto, com um desempenho espetacular. Teve algum jogo que não estava muito bem, daqui a pouco disparou. O Mogi fez uma campanha muito boa, mas inesperada no início da competição. Não se previa que o Mogi chegasse nessa situação que chegou. Então, em virtude desse equilíbrio que há no NBB, nada está descartado. Tudo é possível. Mas eu ainda entendo que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo contra o Mogi. Contra o Bauru, ainda, pelo momento, seria, mas é um equilíbrio bem maior. Depois a gente volta a falar um pouquinho dessa partida, né, dessa final entre Flamengo, Bauru ou até mesmo Mogi das Cruzes. O Barcelona, vamos agora de campeonato espanhol. O Barcelona é o campeão espanhol. O Real Madrid deu mole e, de repente, o Barça, que está crescendo muito nos últimos 3 meses, venceu o Atlético de Madrid por 1-0, com gol de Messi, e é o campeão espanhol. O Marcelo, esse time do Barcelona, que você, claro, é apaixonado, mesmo porque tem lá Neymar, que jogou no seu peixe, no nosso peixe,
O Santos, que, né, hoje sem Neymar, tem Robinho lá, pelo menos dá para esquecer um pouco. O Marcelo, esse time do Barcelona poderia, você tem como o principal time no atual momento no futebol mundial? O Barcelona, na verdade, é o seguinte, ele aproveita as oportunidades que ele tem. É um time que, inclusive agora nas finais, eu vi torcedor do Barcelona roendo as unhas. Isso aí é uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia ver. Então o Barcelona viu um momento de bobeira do Real Madrid, passou o Real Madrid e na última rodada jogou ali para uma bola, para fazer um gol, você viu? E o Barcelona administrou aquele 1-0. E o Real Madrid bobeou, vacilou e vacilou com cobra venenosa, amigão. Aí não tem jeito, aí ela te pica mesmo. Ricardo Costa, esse time do Barcelona nos últimos 3 meses vem jogando muita bola, cresceu o futebol do Barça. Ou você entende que o Real Madrid que tem ali Modric, Toni Kroos, James Rodrigues no meio campo, o ataque com Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, deu mole o Real? Gonzaga, eu vejo que o Barcelona chegou ao título com todos os méritos, porque teve uma campanha muito regular, de altíssimo nível, e cresceu na fase final, onde mais importa, inclusive porque é o momento de chegada. Diferentemente do Real Madrid, como nós comparamos aqui com relação ao basquete, a impressão que dá é que o Real Madrid atingiu o ápice antes da hora. O Real Madrid que teve uma temporada espetacular passada. Nessa temporada, até dezembro, quando foi campeão mundial, ele se manteve em altíssimo nível. Mas a partir de janeiro, teve muitas contusões e isso atrapalhou a questão coletiva do Real. Tivemos a contusão do Modric, do Benzema, do Gareth Bale. E queira ou não, você perde peças da engrenagem que a reposição não é da mesma forma. E num ponto-chave, o Real Madrid perdeu aquele jogo empatou o jogo com o Valência, onde estava perdendo por 2-0, acabou empatando e o Cristiano Ronaldo, inclusive, perdeu um pênalti. Aliás, o Diego Alves é um excepcional pegador de pênalti, pegou do Cristiano Ronaldo. Aquele empate fez a diferença, que era de 2 pontos, seria mantida até a última rodada, aumentou para 4, onde o Barcelona conseguiu o título com antecedência e com muita justiça, Gonzaga. Legal, muito bacana. Olha, vamos a um intervalo e no próximo bloco, Libertadores de América. Não saiam daí. HI Indústria de Etiquetas S.A. Fundada em Pomerode, Santa Catarina, vem desenvolvendo parcerias com clientes dos setores de vestuário, calçado, cama, mesa e banho. HI Etiquetas é a empresa mais atualizada com maquinário de ponta. É a segunda maior fabricante de etiqueta tecida no mercado nacional, com uma capacidade de 1 bilhão de etiquetas anual. HI Etiquetas tem o orgulho de ser uma empresa não poluente, possuindo o certificado europeu, o Ecotex. HI Etiquetas, sua marca, mais do que detalhe. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte, a melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV, Canal 3 da NET. E vamos de Libertadores de América. E antes de falar dos brasileiros, dos times desclassificados, os que passaram, vamos falar do jogo Boca Juniors e River Plate. Uma selvageria lá em La Bombonera. O jogo estava empatado em 0-0, então atiraram lá um spray nos vestiários do River. E uma confusão generalizada e o árbitro suspendeu a partida. Então o tribunal
da Conmebol eliminou o Boca, dando ganho ao River Plate. Eu confesso, eu nem quero entrar em detalhe, eu imaginava chegar nesse milênio e não ver mais esse tipo de coisa. Mas, permita-me dizer, isso aqui é o terceiro mundo. Infelizmente, essas coisas acontecem. Por quê? A impunidade está aí. Eu começo perguntando, Ricardo Costa, primeiro desse jogo, como que você analisou, avaliou, até diria muito boa essa eliminação do Boca diante dos fatos que aconteceram em La Bombonera, na Argentina? Por gentileza. Gonzaga, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom, que finalmente parece que esse ano a Conmebol passou a ter atitudes condizentes com a sua importância no comando do futebol sul-americano. Coisas que no passado cansamos de ver, invasão de torcedores, torcedores jogando objetos no campo, agressão aos adversários acuados em muitas situações. E isso jamais foi punido, isso sempre passou à vista grossa da Conmebol. Dessa vez, pelo menos a Conmebol teve uma atitude, que foi uma eliminação de uma das equipes mais importantes do continente, e isso é um fato relevante. Por outro lado, a gravidade do fato, eu acho que a punição foi muito branda. A eliminação não deveria ser apenas dessa competição. Faça como fizeram lá na Inglaterra. As equipes inglesas ficaram 5 anos sem poder disputar uma competição europeia por conta de atitudes da sua torcida. E isso serviu de exemplo porque hoje na Europa é raríssimo se ver uma situação como essa. E o Boca Juniors, então, que deveria ter tido uma punição longa em várias competições, e outra coisa, tomou, além de ser excluído, a torcida não poderá frequentar 4 jogos do Boca em casa e 4 fora, apenas isso, muito pouco, mas já é um sinalzinho da Conmebol de pelo menos ter tomado essa atitude. Legal, vou pegar a palavra do Hélio, o Ricardo tocou numa situação, Hélio, Mundial de Clubes em 85 em Bruxelas, capital da Bélgica, entre Juventus e Liverpool da Inglaterra, uma carnificina, 36 italianos mortos, pisoteados pelos hooligans. E o que fez a UEFA? A UEFA, Hélio, puniu todos os clubes ingleses por 4 anos sem participar de competição. Sabe o que fez a Federação Inglesa, além de acatar? Ela pediu mais 1 ano para o Liverpool. Porque lá as coisas acontecem, só que existe lei, lá se faz justiça, lá existe a punição. É diferente, por isso que, permita-me, eu chamo aqui de terceiro mundo, porque enquanto não mudar essa mentalidade, entre outras coisas, a gente vai ter que reconhecer. Eu quero a sua opinião, Hélio. Você entende que esse episódio, vamos resumir, é a impunidade? Não, eu acho que tem alguns itens que dirigem os esportes e a vida das pessoas. É o respeito ao horário, é a disciplina. Então eu acho que quando eu cansei de ver grandes jogos de futebol, grandes jogos de basquete, hoje eu tenho grandes amigos que foram meus adversários a vida inteira. Então, quando a indisciplina tem que ser coibida, tem que ser violentamente para mudar mesmo, porque contraria a mensagem do esporte. A mensagem do esporte é a educação, a mensagem do esporte é a beleza de um espetáculo, a técnica, o respeito. E quando isso falha, machuca todo mundo. É o torcedor, é aquele... Nós, por exemplo, que não temos nada com isso, ficamos magoados de ver que está contrariando a grande mensagem do esporte. Legal, tá vendo? A gente está aqui comentando uma coisa que nem deveria estar em pauta, mas infelizmente aconteceu. Marcelo, antes da gente entrar nos brasileiros, você quer uma palhinha a respeito dessa situação? Ou prefere nem falar? Eu queria falar assim, eu achei a punição, igual o Ricardo, poderia ser muito maior, poderia ser 2 anos Boca Juniors fora de qualquer participação, qualquer modalidade internacional, entendeu? E eu acho que é o seguinte, aqui em Franca, por exemplo, quando eu frequentava criança, o ginásio, se o cara jogasse um copo d'água lá, às vezes ia lá fazer uma... Hoje, falta técnica no time. Se um cara, ou se um torcedor hoje fizer qualquer coisa com o time, a própria torcida já pune ele. Esse jogador, essas pessoas que fazem isso, tinha que ser banida de frequentar qualquer participação em jogos do seu time. E o Boca Juniors estava no momento que poderia ser campeão. A punição maior para o Boca Juniors foi ele ter ficado fora da Libertadores. Foi gravíssimo o negócio.
Pois não, Hélio. Você está falando isso aí, há 3 anos atrás, um diretor do Boca Juniors me ligou, querendo que o presidente do Boca queria que eu fosse para lá. E argumentando como que é, você sabe que nós temos a Bomboneira e a Bomboneirita. Aqui nós não perdemos mesmo, aqui é na marra. Quando ele me falou isso, eu falei, pô, mas o que é isso? Quer dizer que vai ganhar na marra? Isso não é mensagem do esporte. Eu aprendi disciplina, respeito, amizade mesmo, entendeu? Hoje eu vou repetir, tenho jogadores de basquete que foram meus adversários a vida inteira e nos tornamos grandes amigos. É só o esporte que propicia isso. Quando não acontece isso, a gente revolta mesmo e tem que ser punido. Legal, muito bacana. Um exemplo real, somente no Esporte Mágico, que temos um capitão para nos dizer um fato como esse, né, Gonzaga? Aquilo que a gente ouve pela TV, pelos rádios. Aqui tivemos um fato real sobre essa situação. Sem dúvida, sem dúvida. Vindo o Hélio aqui, está aprendendo muito, ele está passando muitas mensagens boas para o nosso telespectador. Falando dentro de campo, Hélio, eu começo com você. O São Paulo, depois que venceu o Corinthians na Libertadores, na fase de grupo, parecia ter achado o melhor futebol. E, na verdade, né, isso não aconteceu. E esse jogo contra o Cruzeiro na segunda partida no Mineirão, depois de ter vencido no Morumbi por 1-0, o São Paulo não jogou bem. 1-0 lá, de fato, poderia ser um resultado um pouco maior. E esse São Paulo, Hélio, de fato, está precisando de um técnico? Eu acho que você pode aceitar alguns momentos de irregularidade, entendeu? Em função do nível técnico do plantel dos jogadores. Mas a experiência que eu tenho me mostra que o trabalho do comando é fundamental no dia de hoje. Com que estado de espírito o comando implanta no seu time? De superação, de confiança, de crença mesmo de que pode reagir, de que pode produzir. Quer dizer, conhecer a personalidade de cada um, como se dirigir a cada um individualmente e ao grupo como um todo. Quer dizer, aquilo que nós vemos naturalmente falando, o torcedor fala, nossa, mas que time raçudo, nossa, esse time não desanima. Pode saber que isso aí é implantação do comando. E os jogadores, quando assimilam isso, eles crescem naturalmente no seu rendimento. Ricardo, o Milton Cruz assumiu com a saída do Muricy e parecia, a mesma pergunta que eu fiz para o Hélio, que as coisas iriam bem e de fato não aconteceu. O que houve com o São Paulo na Libertadores? Gonzaga, tanto parecia que na semana passada o meu destaque foi o Milton Cruz. Porque até aquele momento o São Paulo parece que tinha outra cara. Mas infelizmente para o torcedor tricolor, esse jogo contra o Cruzeiro foi uma decepção. São Paulo jogou muito mal. Se não fosse o Rogério Ceni, poderia ter perdido até demais, já poderia ser eliminado nos 90 minutos ainda. Acabou indo para os pênaltis, onde brilhou mais uma vez a estrela do Fábio. O Fábio que tinha brilhado no primeiro jogo. O São Paulo realmente caiu de produção e até o assunto mais para frente, que é o Campeonato Brasileiro, mas na sequência contra a Ponte Preta mostrou o mesmo futebol muito mal e já começou a ter atrito entre os jogadores, conversa trocada de pato com o Luiz Fabiano, e isso não pega bem, não vai nada legal não. Como o Hélio disse, a falta de comando nesse momento pode complicar a vida do tricolor. Vamos falar do Corinthians. Marcelo, Corinthians, que você até comentou, no final do Campeonato Paulista, nas últimas rodadas, o Corinthians já não estava jogando aquele futebol do começo do ano. E, de fato, depois que perdeu para o Guarani lá, por 2-0 no Paraguai, ficou barato, veio o jogo em casa e 2 derrotas. Você que queria o Cássio na seleção brasileira, o goleiro do Corinthians, e tem o Elias lá que está, tem mais um jogador lá do Corinthians que tem que estar na seleção, e fala desse Corinthians eliminado, Marcelo. Antes de falar do Corinthians, assim, só para finalizar aquele assunto do treinador de São Paulo, eu acho que as oportunidades na vida da gente às vezes vêm e você tem que abraçar. E a diretoria do São Paulo quase que obrigou ele a assumir, o interino a assumir o comando técnico do São Paulo. E ele não estava acomodado, não quis. Devia já ter trazido o treinador, só para encerrar. A respeito do Corinthians, o Corinthians começou um ano muito bom, comentaristas aí de emissoras famosas dizendo que o Corinthians inventaria de igual para igual qualquer time da Europa. O Corinthians veio numa decadência muito grande que eu havia falado já no Campeonato Paulista. E o que acontece com as outras equipes, né? Quando você vê, que nem aconteceu com o Real Madrid, por exemplo. Os times encaram o Real Madrid de igual para igual. Hoje Ponte Preta, time da segunda divisão, vão jogar com o Corinthians de igual para igual.
E aí, o que eu imagino? A fala do Guerreiro, que gostaria de campeonatos importantes, internacionais, não é só o Corinthians não, Guerreiro, são os outros clubes também, inclusive o Guarani do Paraguai. Eu queria ver o Corinthians, mas aquele Corinthians que começou o ano jogando com o time do Boca, de Orion, de Bravo, de Lodeiro, Martínez, Palácio, eu apostava nesse time, mas enfim, apostava, né? A forma de dizer, de fato, isso não aconteceu. Ricardo, para fechar esse bloco, o Internacional venceu o Atlético em casa, o Galo não fez o resultado jogando em casa e depois é complicado. Fala, por gentileza, aí, para fechar esse bloco, do Inter. Gonzaga, antes de eu falar da classificação do Inter, só para finalizar a questão Corinthians e São Paulo. Antes de começar a Libertadores, era chamado o Grupo da Morte. E hoje, realmente, os 3 morreram. São Lourenço, que era o atual campeão da Libertadores, São Paulo e Corinthians, que eram tidos como entre os principais favoritos. E os 3 hoje estão mortos. Internacional e Atlético Mineiro. O Inter classificou e de uma forma que o credencia a entrar entre um dos fortes favoritos ao título dessa Libertadores. Porque venceu um Atlético que saiu de campo honrando, jogando muito bem. Mesmo com o empate 2-2 jogando em casa, o Atlético Mineiro não se acomodou no jogo em Porto Alegre, deu muito trabalho para o Inter, estava perdendo o jogo por 2-0, o Inter saiu bem com 2 golaços, por sinal, o Valdívia que está arrebentando, o Valdívia do Inter, tá? O Valdívia que fez 4 gols em 5 jogos e 4 gols importantíssimos. O gol que deu a classificação na primeira fase, o gol na final do Gaúcho e marcou gols nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Só não marcou gol naquele 0-0 de Inter e Grêmio no primeiro jogo da final. E com isso, o Inter está muito forte. O Inter então fez o 2-0 contra o Atlético diminuiu, teve até bola na trave, muito próximo de empatar o jogo. E aí, num vacilo do Dátulo, o Inter acabou fazendo o terceiro gol. Mesmo assim, o Atlético ainda foi para cima, mas não conseguiu chegar ao empate, mas saiu de cabeça erguida e o Inter muito forte para a final da Libertadores, para as fases finais. Legal, muito bacana. Olha, vamos ao intervalo e no próximo bloco mais Libertadores e Champions League. Não saiam daí. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. HI Indústria de Etiquetas S.A. Fundada em Pomerode, Santa Catarina, vem desenvolvendo parcerias com clientes dos setores de vestuário, calçado, cama, mesa e banho. HI Etiquetas é a empresa mais atualizada com maquinário de ponta. É a segunda maior fabricante de etiqueta tecida no mercado nacional, com uma capacidade de 1 bilhão de etiquetas anual. HI Etiquetas tem o orgulho de ser uma empresa não poluente, possuindo o certificado europeu, o Ecotex. HI Etiquetas, sua marca, mais do que detalhe. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de Champions League. Quem diria? A Juventus de Turim, que muita gente não apostava, porque lá tinha Barcelona, que está na final, Real Madrid, Bayern de Munique e até o Chelsea, que o Marcelo destacou, que era uma equipe que poderia fazer mais frente para o Barça, ao contrário do PSG, que tem um timaço. Mas de qualquer forma, o time de Turim, que tem o grande goleiro Buffon, que tem lá Vidal, esse chileno, o Ricardo, Hélio e Marcelo, o Pogba e o Tevez, que está jogando muita bola, não pode bater de frente com o Messi na seleção da Argentina. Então eu começo
por você, Hélio, essa Champions League, Barcelona e Juventus, tá de bom tamanho, capitão? Eu acho que está. Na realidade, eu admiro demais a estrutura dos esportes. Eu, como técnico, vou falar em conceitos aqui, não vou entrar em detalhes. Eu admiro muito a estrutura dos esportes na Europa, né? Que coisa maravilhosa. Todos os países, a participação em todos os esportes, a consciência que tem do esporte como agente educacional, sobre todos os aspectos. Então eu vejo que é um equilíbrio muito grande. E quando vai se chegando em finais, depende do estado de espírito. O estado de espírito é implantado através do técnico, do comando. Por que tem mudanças de técnico em todas as equipes? Porque, de repente, aquele técnico não conseguiu dominar os seus comandados no sentido de estar com o estado de espírito preparado para uma grande final. Então eu vejo isso e por isso mesmo eu acho que não tem favoritismo, não. Tudo pode acontecer. E você acha que o Juventus encara o Barcelona, Hélio? Eu acho que não. Eu vejo o Barcelona num patamar um pouco acima, mas o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Tudo pode acontecer. Legal. Ricardo, eu acabei de dizer, a Juventus de Turim, que tem o grande goleiro Buffon, 5 Copas do Mundo, Chiellini, Morata, tem ali o Vidal, esse chileno que joga muita bola, um jogadoraço, né? O Pogba, esse francês, uma revelação da seleção francesa, e o Tevez está jogando muita bola. Eu diria que a Juventus foi uma meia zebra ou não dá para considerar? Chegou pelos seus próprios méritos. Gonzaga, não vejo e não se pode considerar uma equipe que é tetracampeã italiana como zebra. Mas é surpreendente, a meu ver, a Juventus chegar nas semifinais e principalmente na final. Nesse confronto das semifinais, por exemplo, o Real Madrid, pelo elenco que possui, era o favorito. Mas a Juventus provou em campo que futebol não se ganha na véspera. Dentro de campo, a Juventus mostrou muita competência com futebol de forma diferente. A Juventus joga aquele futebol que nós costumamos ver historicamente da Itália. Um sistema defensivo muito forte, o chamado catenaccio, onde as equipes adversárias têm muita dificuldade de penetrar em sua área. E com um detalhe, esse sistema defensivo muito forte e que proporciona um contra-ataque muito veloz com os jogadores que tem, com o Pogba, com o Tevez, com o Vidal. Então esses jogadores dão alternativas. Não se espera da Juventus placares elásticos, mas de um futebol eficiente, placares curtinhos, mas que levam ao resultado final de competições, que é o caso aí, Gonzaga. Legal, a Juventus... Isso aí. É isso aí, né, Hélio? O Juventus do técnico Massimiliano Allegri, o cara tá alegre pra caramba. Marcelo, tem que falar, o Real Madrid, que tem o Casillas com seus 36 anos, é um goleiraço. Ele tem falhado uma vez ou outra, mas é um grande goleiro. O Sérgio Ramos, zagueiraço da seleção espanhola, tem Varane ali na defesa, o Pepe, pode dizer que não é aquele jogador, mas uma defesa muito compacta, vamos dizer assim, o nosso Marcelo, seu xará, ali na lateral, um jogadoraço, um meio de campo, Marcelo, que a gente tem que reconhecer. O Modric, esse croata que joga muita bola, o Toni Kroos, esse alemão que é um jogador espetacular, o James Rodrigues, revelação do time da Colômbia, e um ataque dos sonhos, como tem o Barcelona, que é esse galês, o Bale, o francês, o Benzema e o Cristiano Ronaldo. E a Juventus chegou lá, claro, com grandes jogadores e desbancou o Real. Fala, por gentileza, dessa Juventus. Juventus é um iceberg. Admirei demais esse último jogo da Juventus. Perdendo de 1-0, placar que já classificava o Real Madrid para a final. O time não se manifestou nervosismo. O time foi para cima do Real Madrid com calma, com tranquilidade. Tinha levado o gol num gol mandrake, que não tinha sido pênalti, em cima do James Rodrigues, que não está jogando essa bola toda. E você falou esse timaço do Real Madrid, Gonzaga, mas em campo os caras não estão fazendo jus ao nome. Os times estão jogando de igual para igual com eles. O Juventus ganhou em sua casa e mereceu ter ganhado dentro da casa do Real Madrid. Parabéns ao Juventus. E eu vou ser bem sincero, eu achava que o Barcelona estava assim, muito acima dos outros times. Nessa final agora, eu vou falar uma coisa para você. O Juventus vai encardir feio para cima do Barcelona. Escreve o que eu tô te falando.
Permitam correçãozinha pequena, permita. É a Juventus, o nosso Juventus. A Juventus. É conhecido, era até como a velha senhora, então a Juves. Bom, de qualquer forma, então, tá aí a colocação, Marcelo. Mas as equipes italianas normalmente são tratadas no feminino. Marcelo, esse time do Real Madrid, você estava dizendo agora há pouco, é que na verdade um time que tem ali jogadores como o Sérgio Ramos, tem o Varane, tem o Pepe, uma defesa muito bem armada, muito bem definida taticamente, com meio de campo, com jogadores qualificadíssimos, que é o caso do Modric, esse croata, o Toni Kroos, esse alemão, que joga muita bola, o James Rodrigues, não está jogando tanto, mas é um jogador, a revelação do time da Colômbia, da seleção da Colômbia, o galês, o Bale, o Benzema, esse francês, e o Cristiano Ronaldo, que é o maior do mundo, ao lado do Messi. É por esse motivo, mas de qualquer forma, a Juventus é um time que tem as suas qualidades. Por gentileza. O Real Madrid depende muito do Cristiano Ronaldo, como o Barcelona depende do Messi. Partidas que o Messi destaca, joga bem, o futebol do Barcelona cresce muito. E, na minha opinião, o Cristiano Ronaldo está deixando muito a desejar, talvez porque dependa muito da transição junto com o Ramos Rodrigues, que para mim não está jogando nada. Kroos também está deixando a desejar. E os times, Gonzaga, estão vendo isso, gente. Então, quando você vai ser adversário do Real Madrid e vê um Real Madrid comum, para mim, nome não ganha jogo. Nome não ganha jogo. O Real Madrid hoje não está assustando ninguém. Merecidamente perdeu o jogo. Inclusive, quando estava ganhando de 1-0 da Juventus, um pênalti mandrake, um pênalti absurdo. E o que aconteceu? O Iceberg e a Juventus não se preocupou com isso. Tranquilamente, tocando a bola, foi lá e fez um gol de empate. Merecidamente está na final. E eu acho que vai encardir muito com o Barcelona. Ô, Ricardo, falando da final, esse time da Juventus, que tem uma defesa, a defesa menos vazada, me parece, dessa fase agora. Eu falei do grande goleiro Buffon, ali tem o Morata, tem o Evraz, francês, com 36 anos, ainda jogando muita bola. Você tem o Chiellini, então não é fácil, um time muito bem armado e o meio campo, você tem o Vidal, que ele comanda aquele meio campo ali, o Pogba, enfim. Esse time da Juventus, pegando um Barcelona que todo mundo conhece, até escalar o Barcelona hoje é fácil, né? Tem ali o Piqué, o Mascherano, que começou no meio campo, joga na defesa, o Daniel Alves, o Jordi Alba, uma defesa também muito boa, porque eles descem, mas agrupam, jogam num 4-4-2 e oscilam dentro da partida, jogando de formas diferentes. O meio campo tem o Xavi, o Iniesta, o Rakitic. E o ataque, não dá pra gente ignorar de maneira alguma Messi, Neymar e Luis Suárez. Medindo tudo isso, como você analisa essa final? Gonzaga, temos aí um confronto de estilos. A Juventus, onde o forte é a defesa, com um contra-ataque eficiente e muito rápido e que acaba tendo ótimos resultados. E de outro lado, uma equipe que tem o seu foco principal, o ataque, a busca do ataque, toque de bola sempre. Só para ter uma ideia de números, o Barcelona, se a Juventus é a menos vazada, o Barcelona fez 28 gols nessa edição da Liga dos Campeões em 12 partidas. Olhem o quanto é impressionante esse número. Dos 28 gols do Barcelona, 25 foram marcados pelo seu trio de atacantes. O Messi, que fez 10 gols, o Neymar 9 e o Luizito Soares 6. 25 em 28 gols de apenas 3 jogadores. E isso aí dá uma medida do quanto eles são importantes para a equipe. Vejo o confronto, se fosse lá e cá, o Barcelona teria uma vantagem maior, mas lembramos que é uma partida apenas a decisão. E quando se é uma partida, tudo pode acontecer. Ainda vejo o Barcelona um pouquinho na frente, com um pouco mais de chance, mas isso não significa favoritismo nenhum, a meu ver. Ricardo, quem está jogando mais hoje, Luizito Soares ou o Cristiano Ronaldo? Seja sincero. Olha, o Cristiano Ronaldo talvez ele oscile mais, ele é mais individualista. O Luizito Soares tem demonstrado um espírito coletivo muito grande. É difícil essa resposta, porque tem jogo que o Cristiano Ronaldo desequilibra. Deixa eu fechar esse bloco aqui com o Hélio Rubens Garcia. Hélio, uma pergunta para você, como treinador, como aquele cara que conhece tudo, de olhar no jogador. O Luiz Henrique, técnico do Barcelona, ele começou a tirar o Neymar de alguns jogos, e o Neymar não gostou e falou, e depois o cara deu uma repensada ali, o menino reclamou, tudo bem, com um certo jeito, e começou a sair menos, vamos dizer assim, e as coisas, chegou onde deveria. Ou seja, um cara desse tem que tirar ele quando não dá.
Lidar com um craque do nível de Neymar e em relação a essa situação, você já lidou com algum jogador que, claro, o basquete é um pouco diferente, mas o cara tem que revezar. Professor, tá me tirando muito. Isso já aconteceu, professor? Já aconteceu. Por isso que eu digo sempre, por experiência própria, que o relacionamento é o maior investimento. Então não tem que esconder nada. Sempre dei aos jogadores, eu tenho certeza que esses técnicos, grandes técnicos da Europa, fazem a mesma coisa. Ouve a palavra do jogador. Você está insatisfeito por quê? Por que você está com pouco volume de jogo? A responsabilidade é minha. Eu vejo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo com pouco volume de jogo. Ele tem que pegar mais na bola. Os líderes têm que comandar o jogo. Através deles é que as coisas acontecem. Então eu vejo que esse relacionamento é um grande investimento. E isso aí é muito em função do comando. O comando é que faz com que o time jogue dessa ou daquela maneira. Por que quando o time está jogando mal, o primeiro responsável é o técnico? Porque ele é o comandante. O que está acontecendo? Que avaliações estão sendo feitas? Que tipo de estado de espírito nós estamos num momento ruim? Nós estamos juntos? Ou vamos deixar, não, aquele lá está mal, deixa... Não, senhor. Quando o time não está bem, todos não estão bem. Não tem essa salvou aquele, não. Com isso, o time reage. E em reagindo, ele pode produzir mais. E para terminar, eu quero dizer que a Juventus tem uma grande defesa. E quando o time tem uma grande defesa, ele tem meio caminho andado para a vitória, porque na grande defesa ele favorece mais que o seu ataque produza. Ah, legal, muito bacana. Tá aí essa aula de comentário do nosso professor, do nosso capita. Vamos ao intervalo e no próximo bloco, Brasileirão para você. Não saiam daí. HI Indústria de Etiquetas S.A. Fundada em Pomerode, Santa Catarina, vem desenvolvendo parcerias com clientes dos setores de vestuário, calçado, cama, mesa e banho. HI Etiquetas é a empresa mais atualizada com maquinário de ponta. É a segunda maior fabricante de etiqueta tecida no mercado nacional, com uma capacidade de 1 bilhão de etiquetas anual. HI Etiquetas tem o orgulho de ser uma empresa não poluente, possuindo o certificado europeu, o Ecotex. HI Etiquetas, sua marca, mais do que detalhe. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte, a melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV, Canal 3 da NET. E vamos de Brasileirão na sua segunda rodada. E eis os jogos de sábado, dia 16/5. Curitiba 2, Grêmio 0. Goiás 2, Atlético 0, Atlético Paranaense. Corinthians 1, Chapecoense 0. Jogos do domingo. Figueirense 0, Vasco 0. Santos 1, Cruzeiro 0, Flamengo 2, Sport 2, Atlético Mineiro 4, Fluminense 1, Ponte Preta 1, São Paulo 0, Internacional 1, Avaí 0, Joinville 0, Palmeiras 0. É, realmente a coisa tá aí, a rodada do Campeonato Brasileiro. E eu vou começar aí perguntando aos nossos comentaristas aqui. Ô, Ricardo Costa, vamos começar pelo Corinthians. O Corinthians terminou a Libertadores, né, de uma forma não muito favorável, ou seja, ninguém esperava que fosse eliminado de uma forma precoce,
e fez um jogo contra a Chapecoense ali, um jogo 1-0, tá de bom tamanho, é muito cedo ainda, né, pra gente analisar o brasileiro. Gonzaga, com relação ao Corinthians no brasileiro, pairam muitas dúvidas no ar. Nessas duas primeiras rodadas, primeiro venceu o Cruzeiro jogando 2 times reservas, não serve de parâmetro. E esse jogo, um jogo de ressaca. O Corinthians jogou mal, a Chapecoense mal, então não dá para se ter uma noção. O Corinthians achou um gol aliás, de surdão. Golaço. Né? Um golaço de surdão, eu nunca vi um negócio daquele. Essa rodada, aliás, teve alguns gols que foram inacreditáveis. O gol contra do Grêmio, contra o Curitiba do Erasmo, foi espetacular. Então, o Corinthians conseguiu o que é importante. Não jogou bem, principalmente depois dessa eliminação que cai o baixo astral, mas conseguiu 2 vitórias. O Corinthians, quando foi campeão brasileiro em 2011, ele foi campeão não pelo meio final do campeonato, mas ele teve uma arrancada de 9 vitórias nas 10 primeiras rodadas. E isso é muito importante, Gonzaga. É isso aí, ó, 10 mil pessoas na Fonte Luminosa, 500 mil a renda, meio esquisito. Hélio Rubens, a Ponte Preta havia empatado com o Grêmio em 3-3 na primeira rodada, pegou São Paulo no Moisés Lucarelli. Venceu por 1-0, gol do Renato Cajá. O time da Ponte, esse timinho também encardido. O Tricolor ainda está com aquela ressaca do final da Libertadores, professor? Eu vou te falar uma coisa, eu como torcedor de São Paulo, e eu como técnico também, eu fico avaliando, não é o resultado propriamente dito. Eu acho que o futebol brasileiro, ele está um pouco, eu vejo, por exemplo, poucos lançamentos. Não deu para fazer o lançamento, volta a bola para o meio do campo, volta para a defesa, inverte o lado. Não deu, volta de novo. Eu vejo que nós arriscamos muito pouco. O futebol brasileiro tem que ser mais agressivo. Tem que fazer mais gols, tem que ir mais para frente. Mais arrojado. Mais arrojado, porque fica naquela coisa. Eu falei, nossa, mas devolve, passa lá. Eu tô com vontade de voltar a jogar, rapaz, desse jeitinho. Entendeu? Então tem que ser com mais velocidade, com mais risco, porque aí você cria mais oportunidades. Sem querer entrar em detalhes de os times, quem tem mais chance, quem não tem. Isso aí eu fico só assistindo. Legal. Marcelo, o Palmeiras jogou lá em Joinville, empatou em 0-0, com a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Palmeiras, que havia empatado o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, fez um gol aos 49 do segundo tempo. O Verdão parece que ainda não se encontrou. Fala desse jogo, por favor, Marcelo. Não só o Verdão. O Hélio foi muito feliz no comentário dele. Eu acho que os jogadores, quando entrar defendendo as coisas do seu time, tem que respeitar primeiramente a torcida que vai lá para ver dinamismo, ver gol, porque muitas vezes eu já vi torcida sair de campo com o time que perdeu, batendo palma, elogiando. Tá dando sono ver o Campeonato Brasileiro, é um jogo pior que o outro. Esses jogadores aí ganham um salário monstruoso, gente, para não fazer nada, para ficar dando toquinho de lado, entendeu? Jogando a bola pro outro decidir. Muito perfeito o que você fez, a sua colocação foi perfeita. E eu acho assim, Gonzaga, o Palmeiras, mais uma vez, abre o olho. Um jogo péssimo. O treinador do Palmeiras não é treinador pro Palmeiras. O Palmeiras precisa arrumar um técnico. Esse técnico tá muito calma, gente. O investimento foi muito alto, a torcida tá esperando. Tem 120 mil sócios torcedores vendo isso aí. A torcida já tá perdendo a paciência, como a do Corinthians também, viu? O time do Santos precisa começar a jogar mais bola, o Flamengo precisa começar a jogar mais bola. Tá feia a coisa. Tá, um recado para você, Oswaldo. Marcelo disse que tem que melhorar esse Verdão aí. Ô Ricardo, o Flamengo empatou também no finalzinho com a Sport no Maracanã. Um jogo que o Sport saiu na frente, fez 2-0, e o Mengão fez um gol com o Cáceres, e o Everton, me parece, fez o segundo gol. Por gentileza, Ricardo, fala do Mengão, que deixou aí, pelo menos deixou a torcida com pontinho, com gostinho de vitória na última rodada. Gonzaga, esse gostinho de vitória é relativo, porque na realidade o futebol apresentado foi decepcionante. O Flamengo jogou bola apenas nos últimos 20 minutos de jogo, exatamente quando fez o seu primeiro gol. Com 25 minutos do segundo tempo, estava perdendo de 2-0. E, detalhe, o Vanderlei Luxemburgo precisa ver esse programa. Perfeito. Falta vontade, falta determinação, falta velocidade ao Flamengo. Parece que o Flamengo dormiu até os 25 minutos do segundo tempo, com um bom público no Maracanã, e os jogadores pareciam que estavam em ritmo de treinamento, sem nenhuma vontade, sem nenhuma inspiração. Aí
após o primeiro gol, aí é embalado pela torcida e pelas situações, depois que o goleiro Magrão machucou, aí foi no abafa, o Flamengo conseguiu chegar ao empate e teve até chances de virar e vencer o jogo. Mas decepcionante a atuação do Flamengo. E o Sport não foi nada espetacular também não, mas aproveitou que o adversário não ofereceu nada importante, estava dormindo, chegou a abrir 2-0. Os cartolas do futebol, que deveriam se inteirar para algumas coisas. O Hélio Rubens tem espaço para trabalhar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no Flamengo, no Vasco, no futebol. Mas ele acrescentaria muito. Mas, digamos assim, será que os caras conseguem enxergar isso? Marcelo, fala dessa situação, por gentileza, Marcelo. Claro, se eu fosse um dirigente hoje de qualquer time aí, brasileiro, até fora do Brasil mesmo, eu aproveitaria o Hélio, porque o Hélio tá com pique, gente, de menino de 30 anos. Pra mim, ele tinha que voltar a ser treinador. Eu até tava querendo fazer uma campanha, o Helinho jogar mais uns 3, 4 anos e o Hélio. Porque o que acontece? Eu acho que essa mensagem que você passa dentro de campo começa pelo diretor, pelo dirigente, que vai, conversa, entra dentro de campo. Aquela ideia do Santos ficar no intervalo não foi só do treinador, não, foi de dirigente contra o Palmeiras. Não desceram para o vestiário como fez isso em 95. Então, eu acho que tem muita importância que vai dar resultado lá na frente. E aí ela seria um talento que está aqui parado. Vamos ver se, quem sabe o Santos não leva o Hélio para lá. Legal, sorte a nossa, né? Opa. Enquanto isso, temos o Hélio aqui Mas do nosso lado. Vamos pegar o gancho, é muito importante. Será que a Ponte Preta de Campinas, com essa mentalidade, não tem alguém como o Hélio lá? Porque o time está um pouco diferente, né? Treinada pelo Guto Ferreira, tem o Marcelo Lombo, goleiro, Felipe Azevedo, Renato Cajá. Aproveita, Ricardo, porque é importante essas informações. Será que a Ponte Preta não tem alguém parecido com o Hélio? Porque o time está diferente de algumas grandes equipes. Meio difícil parecido com ele, né, Ricardo? Sem dúvida, Marcelo. Na forma de trabalhar. Não, parecido, eu não sei a brincadeira que fez. Entendi, é isso mesmo. Mas na forma de trabalhar. Não, ele tinha que estar em um clube grande mesmo. Sério, né, Gonzaga? Exatamente. E a impressão que nos dá é exatamente essa. Uma equipe muito determinada. O São Paulo se livrou de tomar uma goleada da Ponte Preta. Isso mesmo. O Rogério Ceni fez grandes defesas, apesar de, na minha opinião, ter falhado no gol do Cajá, mas ele fez outras grandes defesas. E até então, nessas 2 rodadas do Brasileiro, o Renato Cajá é o melhor jogador da competição. O Lucas Lima teve boas apresentações, o Diego Souza também, mas, a meu ver, pelos 2 jogos, o Renato Cajá é o melhor jogador desse começo do Brasileiro. A experiência me mostra que nos esportes, como na vida, os conceitos, os fundamentos do jogo são os mesmos, de sempre. Os conceitos é que mudam. O conceito hoje que está revolucionando o mundo em todas as áreas, não só no esporte, é a velocidade. Hoje tudo é exigido que se faça com altíssima velocidade. Só que na maior velocidade você comete o maior número de erros. Esse é o grande desafio, maior velocidade com menor número de erros. Por exemplo, só para ilustrar para vocês rapidamente, há um tempo atrás, o basquete não tinha linha de 3 pontos, você podia ficar mais tempo de posse de bola. Hoje, você tem que atravessar o meio da quadra em 8 segundos, você tem 23 segundos para realizar o seu ataque. Ou seja, se tem a linha de 3 pontos, se você tem que ir mais cedo para a cesta, supõe-se que os placares tinham que ser maiores do que um tempo atrás, e não são menores, porque é o conceito de defesa. É o que o professor Pedroca falava, não deixa pensar, não deixa jogar, não deixa receber a bola na posição que ele quer. Se ele vai receber a bola longe de onde ele quer, ele já perde um pouco o recurso de fazer o seu ataque. Então é a defesa forte que favorece um ataque produtivo. Legal, muito bacana. Olha, Marcelo, para fechar, a gente está terminando o programa já. Fala do Santos. O Santos, que fez uma boa partida contra o Cruzeiro, poderia ser mais de 1-0, ficou barato. Por gentileza, Peixe. Eu acho que realmente o Santos fez uma bela partida. O Santos está perdendo muitas oportunidades. O Santos poderia ter acontecido a mesma coisa contra o Avaí. Poderia ter feito 2, 3 gols lá, matado a partida. Tomava um gol do Cruzeiro ali, era só 2 pontinhos, está jogando em casa, mas eu acho que o Santos está no caminho certo. O Santos tem um time jovem, mesclado com alguns jogadores mais experientes. Mas eu estou preocupado com o Ricardo Oliveira, que depois que assinou o contrato, deu uma caída. Entendeu? Eu acho que precisava, assim, o Santos também, alguém ali nos bastidores, dar uma mexida com o time, porque o Santos tem time, possivelmente pode ser um candidato a campeão brasileiro. Legal, olha, o Esporte Mágico vai chegando ao seu final. E eu vou mandar um abraço aqui para o Fabiano e a Paola, grandes empreendedores lá da Escola de Inglês. Logo está com a gente aqui, grande Fabiano. E o
peço aí as considerações finais para o grande Hélio Rubens Garcia. Hélio, eu peço por gentileza, o senhor Zé Roberto, lá da Tocantins Madeira, pediu para que você mandasse um abraço para ele. O cara é apaixonado em basquete, o pai do Alex e do Eduardo. Por gentileza, professor, e as suas considerações finais para o programa de hoje. Quem que é? Zé Roberto. Ô, Zé Roberto, um grande abraço. Muito obrigado pela menção, pela mensagem, né, pela consideração. Estamos sempre juntos, estou sempre às ordens. Estamos aqui vibrando com vocês. Cumprimentar o Ricardo, cumprimentar o Marcelo, cumprimentar você por essa memória prodigiosa que você tem. Sabe de cor a escalação de todos os times, os detalhes, os técnicos. Isso somente engrandece o programa e de melhor prestação de serviço à nossa comunidade. Parabéns. Bondade sua. Ricardo Costa, as suas considerações finais para o programa de hoje. Olha, Gonzaga, depois dessa aula que tivemos, mais uma delas, né, do professor Hélio, o meu destaque é o Barcelona, que chegou aí ao título do Campeonato Espanhol, está na decisão da Liga dos Campeões e ainda pode vencer a Copa do Rei da Espanha, conquistando uma tríplice coroa, Gonzaga. Legal, Marcelo de Oliveira, o Peixe, e as suas considerações finais, Marcelo? Um grande abraço a todos que estão acompanhando o Esporte Mágico. Eu não imaginava o tamanho da audiência que nós estamos tendo nos últimos dias. A gente tem acompanhado nas suas pessoas vibrando com o programa, elogiando, fazendo críticas também. Críticas sempre são bem-vindas. Queria mandar um abraço para o Fabrício Rodas, que logo estará com a gente aqui, o pessoal da HI Etiquetas. Todos esses nossos colaboradores que tem no programa aqui, ao Jefferson que trabalha junto com a gente, a todos os nossos amigos que estão sempre com a gente, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Legal, olha, o Hélio Rubens ontem levou, né, um brinde para o seu netinho, que ele vai estar na Olimpíada de 2032. O Hélio falou, eu assino embaixo. E hoje ele vai levar também aqui da casa do atleta o seu brinde. Um abraço lá para o Aguinaldo, para a Vitória, o Joãozinho e o Dudu. Professor, receba aqui um brinde e manda um abraço para o Netão. Fala para ele apenas assistir o Esporte Mágico. Por gentileza, professor. Muito obrigado pela atenção. Será dado o presente. Ele vai ficar muito feliz. Legal, muito bacana. Olha, o Esporte Mágico vai chegando ao seu final. Um abraço a todos que nos prestigiou e até o próximo programa.